Aí, Boa noite. noite boa. Tá me ouvindo aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Vamos Graças a esperar um Deus. pouquinho. Grande Boa Antônio noite a Félix. todos. Boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live. A galera de Serrinha se fazendo presente aí. A galera de Salvador Representando. também. A galera aparecendo mesmo, pô. É, graças a Deus. A mensagem é importante. Então é isso aí. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Hoje teremos como tema mediunidade. E eu tenho um convidado muito mais que especial aqui, um grande amigo e parceiro que vai abrilhantar nossa noite aí, nos ajudar a falar desse tema tão importante para o Espiritismo, né? Eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale um pouquinho sobre quem ele é, o que que ele faz, para que depois a gente comece a bater esse papo sobre mediunidade de forma simplificada, né? Para tirar esse medo que o povo tem da mediunidade. Ah, pessoal que tá na live, boa noite. Sou Isaías Neto. Sou hoje curso Física, né? Pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Mas dentro do movimento espírita, estou como evangelizador da Juventude Espírita Serriense e como coordenador do setorial de juventude do Conselho Regional 6. O bichinho E tá aí, importante. desde já agradecer o convite, né, de Serro dessa responsabilidade, né, começar uma série de lives que ele vai fazer no canal, na página, né, Novos Espíritas, e, né, logo de cara falando sobre mediunidade. Que responsa. A gente tem que começar por um lugar, né? E assim, é como você falou, a página se chama Novos Espíritas exatamente para que todos aqueles que estão começando no Espiritismo, ou então que tenham qualquer dúvida sobre o Espiritismo, possam se sentir à vontade até para abrir para perguntas, fazer perguntas lá no direct, para que a gente descomplique o Espiritismo, que todo mundo acha ainda um bicho de sete cabeças, ainda hoje existe ainda muito preconceito com relação ao espiritismo, né? Então é exatamente para isso, para trazer essa luz e divulgar essa doutrina que a gente segue, que a gente trabalha. Com certeza. E entendendo o nosso formato hoje, né, algo mais descontraído, um bate-papo mesmo sobre mediunidade. A galera que está no chat aí, que sentir à vontade, tiver alguma dúvida, sintam-se tranquilos para fazer perguntas, fazerem contribuições também. Claro que somos humanos, estamos fadados ao erro. Sintam-se à vontade de fazer correções, contribuições, enfim. Pois é, tem gente que sabe mais do que a gente aí no chat, né? Então eles podem se sentir à vontade exatamente para fazer esses comentários, a gente vai ficar atento. Se passar algum, a gente depois, em um vídeo suplementar, a gente complementa ou fala mais alguma coisa, a depender do que for. Então, quem também puder mandar no direct depois alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai ficar muito feliz em responder, mandar um vídeo, fazer alguma coisa para auxiliar. Bom, começando esse bate-papo, né, sobre mediunidade, eu acho que o mais importante é a gente salientar que a mediunidade é um dos cinco princípios basilares dentro do Espiritismo, né? Eu acho que para quem começa a doutrina tem que saber desses cinco princípios que a gente acredita e que são base para a doutrina, que no caso são a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, comunicabilidade entre os espíritos
e existência de Deus. Eu pulei algum? Não, tá certo, né? Não. Aí, então, no caso, a comunicabilidade entre os espíritos é exatamente isso, a comunicação do plano espiritual com o plano corporal. E para que isso aconteça, é necessário uma pessoa que no espiritismo a gente chama de médium, que foi um termo cunhado por Kardec, por nós sermos exatamente esse meio de comunicação, o intermédio entre o plano espiritual e o plano corporal. Essa mediunidade, né, ela é um fator psicológico e orgânico do ser humano e que para isso a gente precisa trabalhar. Ah, corrigir, eu falei, eu acho que eu repeti algum, acho que foi a existência de Deus e a existência do Espírito, a outra. Grande Antônio Félix fazendo as contribuições. E engraçado é que, assim, a mediunidade é hoje talvez ainda o tema que o pessoal tenha mais dúvida, né? Acerca de aqueles que não conhecem de fato mais a fundo a doutrina, e até mesmo daqueles que conhecem, né? E aí, eu acredito que seja algo geral, mas aqui em Serrinha, principalmente, muitos de meus amigos tinham dúvidas, né? Daqueles que não são espíritas. Tinham, alguns ainda têm, né? De medo de que ao chegar no centro espírita, vai ter lá espíritos voando pelo salão, vai ter alguém rodando pelo salão, coisas desse tipo, né? E aí é importante a gente vir desde já quebrar esse mito, né? Essa ideia. O que é mediunidade? É como o Servo antes falou, é esse ponto, esse meio entre dois planos, né? Partindo do princípio que nós acreditamos que é a vida após a morte, ou melhor, a vida após a vida, né? Após o desenlace desse corpo, a comunicação entre esses dois lados, os lados que estar aqui encarnado, que somos nós, e o lado do mundo espiritual, que já não está mais envolto nessa roupa de carne. Para ter uma comunicação entre esses dois, necessita de um ponto no meio. Esse ponto no meio é exatamente o médium. E aí a mediunidade surge de diversas maneiras, né? E não é algo, por mais que seja um termo, mediunidade seja um termo, criado por Kardec, não algo que surge apenas com o espiritismo. Há trocentos anos já se tem relatos dessa comunicação com o corpo material e o extra material, né? Com o plano material e o extra material. Desde egípcios, as questões de oráculos, até mesmo hoje em outras religiões, como algumas igrejas protestantes, só que lá eles chamam de, se eu não me engano, são revelações, alguma coisa assim. Isso. O termo me fugiu. Inclusive, um dos nossos ouvintes, assim, que está aí também, Paulinho, ele vai comentar sobre isso numa outra live, que a gente vai falar sobre mediunidade durante a história. Então, assim, vai pegar vários casos de mediunidade dentro da história do mundo, onde muitas vezes era por não ser conhecido, até mesmo porque o Espiritismo é uma religião nova, 150 anos, perto de todas as outras que têm mais de 2000 anos. Então o Espiritismo, assim, é um bebê perto dessas outras religiões. E ele vem exatamente para abrilhantar e acalantar nossos corações para que a gente entenda que nada acabou quando a morte do corpo vier. Para que a gente tenha essa tranquilidade de saber que a gente pode sim nos tornar pessoas melhores todos os dias. Com certeza, é importantíssimo salientar essas questões. E trazendo a mediunidade mais próxima de volta à questão do espiritismo, ela está diretamente ligada à criação, né, do próprio, a codificação do próprio espiritismo aqui na Terra, né, digamos assim. Porque em Paris surgiram algumas conversas, alguns rumores de mesas que começavam a se movimentar em salões e tinha se tornado alguns atrativos para a sociedade da elite parisiense, digamos assim, né? E aí um cara chamado Hippolyte Léon Denis Rivail
que fica mais à frente conhecido como Allan Kardec, venha se interessar por tal efeito, né? Porque o que acontece? Não é só algo ali que está acontecendo do nada. A mesa está subindo, descendo, a galera está rindo, não. Ele vem a perceber que tem algo a mais ali. O que acontece? Tem talvez um princípio inteligente por trás dessas mesas. Pois, através de batidas, as mesas respondiam perguntas. Imagine aí, do nada, coisas desse tipo acontecer. E E a partir aí de... é que vem, ele viria a pergunta, né? Tipo, como é que a madeira tem um princípio inteligente que vai responder a gente? Como é que a madeira vai saber coisas da nossa vida que ninguém saberia, né? Então fica aquela dúvida, aquele questionamento. E como Kardec, para que situem-se as pessoas, Kardec era um professor, estudioso, né? Então, Exato. para ele, aquilo ali seria inconcebível. A matéria tem inteligência? Se nós humanos somos o ápice da evolução na Terra, como é que a madeira vai ter respostas, entendeu? Então Como aí ele vai poderia... investigar mais a fundo. Exatamente. E é aí que entra as questões engraçadas, né? Porque por mais que se tentasse, a física explica isso através do magnetismo, não rolava. A ilusão de ótica, dentre outras coisas de espetáculos, também não rolava. Então, quando o Kardec ele busca, ele se interessa por aquilo e parte para um estudo mais profundo, que aí vem a desembolar toda essa questão, né? Toda essa história que é o espiritismo. Ele buscando, através desse conhecimento, de entender como aquilo funcionava, ele chega até um grupo, digamos assim, de pessoas que se reuniam para conversar com os mortos. Algo até meio pesado, né? Que de morto não tem nada, vivíssimos. E Pois aí, é. através de perguntas, interesse, um método científico super interessante. Eu gosto de ressaltar isso, puxar um pouco a sardinha para o lado da ciência, né? O caráter pesquisador e o método científico de Kardec, que para mim são fundamentais para a base dessa doutrina. Eu acho incrível. E que vem a surgir o primeiro livro, né, que é o Livro dos Espíritos, dando como base aí essa doutrina maravilhosa, com 1019 perguntas, se eu não me engano, né? Todas elas. 2018. É, É porque sem contar. tem aquela história que Exato. pula uma pergunta, né? Tem esse detalhe. E No aí número que tá vem. 1019. Eu acho que alguém foi lá e vetou, o espírito chegou lá e falou: Peraí, que essa aqui vocês ainda não têm capacidade de entender, vamos Isso, segurar um pouquinho. No futuro a gente libera 1019 realmente. E aí você encaixa onde você pulou aqui. com certeza. E aí fica toda essa questão, né, desse livro, que tem importantíssimos, trata de importantíssimos temas e para a compreensão não só da doutrina, mas da natureza em geral, que até fica a recomendação para a leitura, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E assim se dá, né, começa a nossa querida e maravilhosa doutrina que nos uniu e estamos aqui hoje falando dela sobre você, para vocês. E aí, é, outras questões sobre mediunidade que eu adoro falar é que podem, podem falar o que quiser, podem negar, falar sobre a questão de ateísmo, de tentarem negar Deus, de tentarem negar dentre muitas das coisas. Agora tem um ponto que eu sempre gosto de tratar, que é que eu não conseguiria jamais negar o trabalho de Chico Xavier enquanto encarnado na Terra, né? Nem Foi Chico Xavier, nem nosso querido Divaldo Franco, que ainda está encarnado, exato. trabalhando até hoje. No meio dessa Aqui, pandemia, o cara está escrevendo o livro, está lançando o livro. É aí coisa de louco. pertinho, né? Aí do lado de Né, você velho? praticamente. Não tão perto, mas perto. É perto. É Salvador, tá Então, tudo junto. então acho que é interessantíssimo falar que dentre a vida de Chico são 417 livros, se eu não me engano, obras psicografadas. Dentre elas, nenhuma ele ficou com os direitos autorais, dando todas elas para a caridade. E E a assim, gente, ainda tem um detalhe, né? Porque assim, a gente puxa Chico, mas a gente vai puxar um assunto aqui junto para poder fazer uma ligação, que também seria a reencarnação, porque muitos acreditam, né? Inclusive tem um livro falando sobre isso, que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Então ele veio meio que para complementar essa obra, que ele reencarna 40 anos depois, para falar assim, aqui, primeiro eu dei a base, agora toma o conteúdo, estudem.
Não parem, não. Interessantíssimo. Não, particularmente não conheço esse livro, mas fico interessado em ler. Tanto o Chico quanto o próprio Divaldo, né? E sem falar que agindo dessas através da mediunidade, você vê que completamente desinteressado, sem buscar riqueza, sem buscar ganhos próprios, eles fazem uma obra de caridade incrível, enquanto encarnados nessa vida, Divaldo até hoje. Quem tiver a oportunidade de conhecer a Mansão do Caminho em Salvador, conheça. É uma obra imensa, É espetacular, maravilhosa, cara. com certeza. E tudo isso que podemos dizer que, entre aspas, fruto da mediunidade, né? Porque utilizaram deste meio para conseguir alcançar várias pessoas. É isso aí. Eu acho que a gente também, eu vi uma pergunta passando assim, logo no início. Eu deixei mais para frente, eu visualizei, mas deixei mais para frente porque a gente ia tratar também sobre isso. Perguntaram o que seria mediunidade ostensiva e por que esse termo, né? Ah, sim, Então, interessante. assim, é porque, na realidade, como a gente conhece, quem é dentro do Espiritismo conhece, que todos nós somos médiuns. Por isso essa qualificação, vamos dizer assim. Então, como todos nós somos médiuns, todos nós temos sensibilidades, sendo em maior ou menor grau, a Cada quem gente com tem seu grau. exatamente. Então a gente tem essa possibilidade de que no nosso dia a dia a gente trabalhe e exerça influência no mundo espiritual. Assim como nos era dito, né, que vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Então, assim, a gente pode exercer influência no mundo dos espíritos e os espíritos podem exercer influência no nosso mundo. E aí Tem vem o aquela, termo. tem aquela, desculpa interromper, tem aquela famosa historinha, né? Que a mediunidade é aquela questão de. É um telefone, né? Que só toca de lá para cá. O que é que Isso. acontece? Por mais que nós tentemos e queiramos, como muito se fala de ah, queria ter um contato com meu avô que desencarnou, que faleceu, como é que eu faço? Você consegue esse contato? É complicada essa parte. É muito importante falar que, em sua maioria, esses contatos, essas questões, comunicações, né, se dão através do mundo espiritual para o mundo corporal, o mundo físico, e não ao contrário, né? Então, o telefone sempre toca de lá para cá e cabe a gente atender a ligação ou não. Não é, a gente não tem o poder sobre os espíritos, né? Os espíritos que têm mais a resposta, né? Com Então, certeza. não para menos, a religião é dos espíritos, né? Então, assim, a gente se considera espíritos, espíritos encarnados e tem os espíritos desencarnados. A possibilidade de comunicação é sempre do espírito desencarnado para o espírito encarnado, sempre passando essa mensagem de paz, tranquilidade, para que a gente exerça nossas funções aqui com mais tranquilidade. Muitas vezes eles não estão presos a nós, mas nós estamos presos a eles e eles precisam vir dar essa comunicação para que a gente se liberte e possa libertá-los. Né? E como a gente estava falando da questão da mediunidade ostensiva, é exatamente isso. É a pessoa que consegue ouvir, falar, ver ou outras possibilidades mais, que a gente tem infinitas possibilidades de como essa mediunidade ostensiva atuar no nosso dia a dia. Se você puder falar um pouquinho mais aí. Não, eu brinco, né? Tem uma história de Divaldo que eu acho interessante, porque Divaldo, ele chega a um nível de mediunidade que ele não consegue dirigir, porque às vezes ele não sabe distinguir o que é espírito e o que é gente encarnada, né? E isso é interessantíssimo, e eu acho que esse é um bom exemplo para a questão da ostensividade. A questão ostensiva da mediunidade é isso que está mais aflorado e, digamos que, em maior tempo, maior contato, né? Mais com, com esse plano espiritual, o médium com esse plano espiritual. E aí são termos interessantes a se discutir. Por exemplo, tem muito, em algum momento, né, quem se interessar em estudar o livro dos médios, que também é uma base maravilhosa a todos os médios, e as pessoas que queiram conhecer a mediunidade, ele fala também lá sobre questão de mediunidade mecânica, semi-mecânica, não é isso? E isso
são pontos acerca de o grau de mediunidade, digamos assim. Tem a ver com qual contato terá, qual maior grau de contato terá o espírito com isso, de independência, talvez, através das suas atitudes ou não. E aí a mecânica é quando na comunicação o próprio espírito já vai ter uma maior, digamos que, liberdade. Às vezes a mão ele escreve pelo a própria carta, coisa que não é muito comum, pelo contrário, é menos comum. Tem a semimecânica, que já é mais uma interação entre médium e espírito, falando sobre, entendendo sobre algo mais uma comunicação ali, uma troca de, de energias, né, de fluidos, e para que assim venha a ter a comunicação, dentre alguns outros temas que eu acho interessantíssimos. Antônio Félix falou um comentário aí, ele falou uma coisa muito importante, que às vezes essa mediunidade ostensiva ela pode ser interrompida ou desaparecer, que no caso seria quando a gente utiliza mal essa mediunidade, né? Porque a Exatamente. mediunidade não é feita para que a gente enriqueça, nem que a gente se mostre diante da sociedade. A mediunidade é para servir de auxílio para nós, para trabalhar, para poder exercer, dentro de outros fatores, a tranquilização do plano carnal, né? E entra naquele princípio, né, irmão, do dai de graça aquilo que de graça Que de recebeu. graça Tem muito recebeste. isso. A caridade a mediunidade é um trabalho de caridade. E quando foge dessa parte caridosa, já fiquemos com o pé atrás para analisar melhor. Pois é. Por isso até que muitas das obras literárias dentro do Espiritismo, eu acho que quase todas, os escritores, né, os psicógrafos, não recebem por essas obras que estão fazendo. Até porque o trabalho não é deles, o trabalho é da espiritualidade e a espiritualidade que escreve através deles. Exatamente. Um outro fator que foi levantado aqui foi a questão, deixa eu até dar uma olhada para não errar, mas foi como sabemos se somos médiums. E Hum, aí vem Pergunta aquela questão, interessante. né? Como é que a gente vai saber se somos médiums ou não? E aí vem aquilo que eu falei. Todos nós somos médiums. Só que uns têm a qualidade ostensiva e outros não, né? Exatamente. É essa questão, né, os graus, né, o grau de mediunidade. Por exemplo, existem pessoas que vão ter essa questão da ostensividade, que vão ver, que vão sentir, ouvir, dentre as características de cada, digamos que, classe de mediúnica, né? E terão as pessoas que, em um menor grau, vão sentir uma intuição, vão ter talvez um pequeno pressentimento, mas acho que muito nessa questão da intuição, né? Que muito se fala, pô, eu tô sentindo que hoje o dia não tá bom. Às vezes é uma comunicação é uma maneira de comunicação dos espíritos, né? Às vezes também somente é apenas coisa sua. E é importante falar que mediunidade não é como uma doença, né? Que a gente consegue ver assim, ó, eu tô sentindo isso, isso. Aí tem sintomas. A gente vai lá e prescreve, e diz, né? Não, é tal doença. Não é assim. Pode ser que tenha alguns, como eu posso dizer, de fato tenha algumas coisas como que sejam semelhantes a sintomas que você possa vir perceber que eu sou posso ter essa propensão à mediunidade. Como é que eu vou entender como é que isso funciona? É importantíssimo o estudo, né? Buscar o estudo, o conhecimento nessa área e mais do que nunca uma casa espírita buscando ali o responsável pelos estudos mediúnicos, por esse trabalho de mediunidade na casa para que possa ter esse contato com você e assim, como eu posso dizer, ele te encaminhar aos melhores, Orientar, como o né? melhor proceder, exatamente. Orientar como o melhor proceder. Eu acho que também, né, é importante a gente falar que a questão da mediunidade, assim, tem gente que vai ver, ouvir os espíritos. Então, assim, esses casos são nítidos e claros, não tem como discutir. Tipo assim, eu tô vendo minha mãe que morreu, eu tô vendo meu bisavô.
Tipo, você vai questionar o quê, entendeu? Você está vendo, você está ouvindo, você está se comunicando. Então, são alguns tipos de mediunidade que são mais claros. Outros, no entanto, como você falou. Então, assim, a mediunidade intuitiva, eu acho que muitos de nós aqui temos aquela questão da intuição, do dia a dia. Tipo assim, eu vou por essa rua aí, alguma coisa vai te falar assim, não, não vá por essa rua, vá por essa outra. E daqui a pouco você descobre que naquela rua ali teve um assalto, por exemplo. Entendeu? Então, assim, são fatores, são formas que às vezes estão no nosso dia a dia que a gente passa despercebido, mas são auxílios da espiritualidade também. E quando você falou da questão de, como foi que você falou? Descrições, coisas que vão ter na pessoa, tipo uma prescrição médica, Sintomas. uma das coisas que assim é orgânica e que a gente tem que saber é a questão do correlacionamento da mediunidade com a hipófise, né? Que já existem estudos sobre isso, que os cristais azuis de apatista na hipófise tendem a ter mais sensibilidade e mais facilidade de comunicações. A questão da Então, é um glândula fator, pineal, não é isso? isso. Então, é um fator que é orgânico e que todos nós temos. Quem tem mais tende a ter mais ostensividade, vamos dizer assim. Eu vi uma pergunta aqui, eu estou tentando voltar para respondê-la. Eu também estou dando uma olhada Hugo aqui. underline 10029, ele pergunta assim: quem não tem mediunidade ostensiva, pode desenvolvê-la de alguma forma? Algo que possamos fazer para adquirir essa capacidade? É Eu aquela brincaria questão, né? assim, ó. Eu falaria assim mesmo, ó. Reza, meu filho, reza. Se você estiver trabalhando bem, vão te dar. E tem muito, Hugo, tem muita questão do nosso planejamento reencarnatório, né? Porque a mediunidade, ao contrário de que muitos acreditam, ela não é um dom. Por mais que possamos enquadrá-lo diante do maravilhoso trabalho que é. Mas mais do que nunca, é um trabalho caridoso. Então, muitas vezes você já escolhe vir como médio, isso, suma maioria das vezes, já escolhe vir médio e para esse trabalho. Então, o que acontece muito aqui na Terra é a gente lapidar essa mediunidade com o estudo, com a prática, para que entendamos melhor como lidar. A questão de Isso. desenvolver, de você não tem, por exemplo, você não é médio ostensivo, você não tem um planejado em sua reencarnação ser médio ostensivo. É algo que já é mais delicado e aí para acontecer vem de ou mérito ou necessidade de que você seja médio ostensivo. Tirando isso, eu acho bem delicado. É isso. Eu falei brincando, mas é basicamente isso, né? É tipo assim, se você não veio com essa mediunidade logo de cara, ou você vai precisar desenvolvê-la por algum motivo, alguma coisa que lhe aconteça que faça você mudar totalmente seu rumo para que você venha a ter essa mediunidade, ou realmente você vai ser, como todos nós, um médium não ostensivo e que tem aquela mediunidade mais do cotidiano, né? Teve uma pergunta Exatamente. que eu achei muito interessante, que foi logo depois de Hugo, na verdade são duas, muito importantes. Um foi de Paulinha, que Por ela acaso é colocou minha assim, cunhada. ela perguntou através de sua namorada, porque foi Exato. sua namorada que escreveu, a mediunidade pode ser manifestada a nível de sonhos? Então, um dos tipos de mediunidade, né, é os sonhos. E para aqueles que não sabem, que estão começando agora na doutrina espírita, é, os, o fato de você dormir, o descanso do corpo físico, é uma libertação para o corpo espiritual. Então, assim, quando a gente dorme, a gente sai do nosso corpo físico, vai para as esferas espirituais para trabalhar, para poder exercer outras funções, para poder desenvolver o outro lado que a gente não consegue desenvolver no plano carnal, né? E desse momento de desprendimento, né, do corpo, o fato de ter contato com outros espíritos pode ser enquadrado na questão de mediunidade, né? Então Isso. existem exemplos de médiums, exemplos, histórias, né, que aconteceram
em sonho, ele ter contato com o ente de alguma pessoa que desencarnou, ele vê relatar perfeitamente como é aquela pessoa, sem ter a mediunidade, digamos, quando acordado, sem ver, sem ouvir, sem sentir. Só durante o sono. Isso. Então, sim, pode ser manifestado a nível de sonhos. E a questão até que foi salientada depois por Marcos Vitor, ele falou assim, visões, por exemplo. Então, as visões são exatamente isso. A gente viaja. No plano espiritual, a gente não tem a questão do tempo, como é ligado na Terra, né? Então, assim, a gente pode ir tanto no passado quanto no futuro. E pode ser que um desses casos, como a gente foi visualizar aquilo que a gente vai trabalhar, o que a gente vai exercer, pode ser que venha na forma de visão, para que a gente se prepare e que a gente trabalhe exatamente isso para poder fazer, resolver algumas situações, né? E é importante falar, né, que o tempo é como se fosse uma venda, né, digamos assim. Que no plano espiritual não acontece exatamente como acontece aqui. Não Isso. sabemos bem como lidar, como funcionam essas questões. Há alguns relatos, né? Alguns caminhos que dá para caminhar e entender, mas ainda não tem algo, digamos que mais direto, né? E a questão de tempo e espaço, né? Você que é da física, a gente sabe que é muito relativo. Então, assim, às vezes o tempo de um minuto aqui é 10 minutos em outro lugar. Então, isso é muito relativo e a gente não tem como precisar. Mas, assim, existem sim realmente as visões, as cartomantes antigas, essas pessoas, algumas delas tinham realmente essas mediunidades, mas utilizavam de forma incorreta, né? Que na realidade era para ganhar dinheiro. E aí é que a gente fala que muitas vezes elas perdiam até a mediunidade. Eu lembro de uma novela na Globo que passava O Profeta, que mostra exatamente isso, né? Ele tinha uma mediunidade muito forte e ele tinha, no início da sua vida, ele trabalhava para ajudar as pessoas. Quando ele começou a tentar ganhar dinheiro e ficar muito famoso, vaidade, aí a mediunidade foi retirada, ele passou um tempo tentando ludibriar o povo, mas depois, quando ele reconstrói a sua mentalidade voltada para o bem, a sua mediunidade também volta. E isso também pode acontecer no nosso dia a dia. Exato. Tem uma outra Teve mais pergunta uma. aqui, É de possível Naviana. confundir. Isso. Isso. É possível confundir os sintomas de mediunidade com ansiedade? E aí, Netinho? Ela complementa, visto que há Ah, é. uma certa Uma certa frequência em alguns frequência. sintomas, como falta de ar, ataque cardíaco, etc. Como ansiedade também. Assim, em algum momento ele pode se confundir, mas claro que quando essas questões mais físicas, né, mais do corpo, começam a falar mais alto, aí já é bom a gente parar e buscar um médico, que pode ser que não é mediunidade, né? Então, assim, pode se É, confundir muitas vezes que, por exemplo, há relações com a palpitação, né? Essa questão da taquicardia na questão da mediunidade. Mas é por isso que eu volto e falo novamente. É sempre importante ter acompanhamento dentro do centro espírita, com pessoas e experientes que estudar, já né, velho? estudaram o assunto, exatamente. E continuar estudando para que questões como essas não venham a ser tão impactantes. Por exemplo, como a questão da lapidação da mediunidade. Essa é uma questão, é entender quando é, sim, de fato, mediunidade e quando é ansiedade. Isso vai vir com a prática e com o estudo. Assim, tem alguns comentários muito interessantes aqui que a gente também já falou acerca. Então é interessante depois, quem também está acompanhando, né, as leituras mais atentamente, também está complementando algumas coisas do que a gente falou, mas para a gente não ficar batendo sempre na mesma tecla, vamos procurando outras coisas aqui. E eu achei interessante aqui de Paulo. Quem tem mediunidade ostensiva pode bloquear essa ostensividade. E, e assim, o que eu me lembro muito bem, principalmente nas aulas da evangelização que eu participava, é que assim, ninguém é forçado a nada. Então, você tem o controle do seu corpo. Tem algumas pessoas que têm uma mediunidade muito forte, que aí não tem como controlar. Por exemplo, o próprio Divaldo, como você falou, ele não consegue nem dirigir, porque os espíritos vêm à sua procura o tempo todo. Ele não consegue distinguir o que é real e o que é espiritual.
melhor dizendo, o que é material e o que é espiritual. Mas sim, existem formas de você assim bloquear a mediunidade, porque é um campo que você deixa aberto. Isso depende de estudo de chakras, estudos mais aprofundados, para que você consiga bloquear e até controlar a sua mediunidade, para que também você não saia incorporando no meio da rua e etc. Né? É aquela questão, novamente, né, da lapidação, que vem com questão de Isso. estudo. Claro que tem pontos, né? Por exemplo, você escolheu a mediunidade no seu planejamento reencarnatório, e quando chega aqui, você desiste, não quero mais mediunidade. Assim, dizer que você vai conseguir cortar, bloquear essa mediunidade extensiva, possa ser que com o tempo isso venha a acontecer para uma questão de necessidade sua, né? Isso está afetando diretamente sua questão psicológica, emocional, enfim. Mas talvez você ainda passe por algumas questões vinculadas a isso, à mediunidade, né? Porque, quer queira que não, foi uma escolha sua de estar aqui como médium. Então, é bom sempre relembrar dessas questões, é bom procurar a melhor maneira, ou seja, o estudo de entender como é que lida com a mediunidade. É isso aí. É como falaram aqui, foi na Viana também, autoconhecimento. Então é basicamente isso. A gente tem que se autoconhecer para que a gente possa Com saber quando certeza. é uma manifestação mediúnica, quando é algum transtorno de ansiedade. Então tudo isso depende de nós também para a gente entender, estudar e compreender mais a nós mesmos. Antônio Félix aqui tá bombando, tá botando cada texto, cada coisa maravilhosa de complementação. Então, quem puder assim Sempre com a ir mensagem de acompanhando, paz. quem puder acompanhando os comentários que ele tá fazendo, tá complementando muito bem o nosso vídeo aqui. E ele fala também da questão de verificarmos se tal suspeita de mediunidade não é meramente um sintoma físico. Porque às vezes é exatamente isso. A pessoa começa a ter tremedeira na mão, e às vezes é um problema na mão, né? E a pessoa acha que é um sintoma de mediunidade. Ou então você começa a ter algum problema com relação à ansiedade mesmo que já foi levantada, e aí você pensa, não, é um espírito que está se aproximando de mim, por isso que eu estou ficando com taquicardia. Então são coisas que a gente precisa também se cuidar do corpo físico, para que a gente consiga nos proteger e trabalhar mais futuramente, se for o caso da mediunidade realmente. Sim, sim, sim. E entrando, ele falando aqui, eu tô falando que é empolgação, vocês estão me contagiando. É, Entrando nessa questão, né, da mediunidade, aí entra algumas classificações. Claro que dentre essas classificações não quer dizer que existe um médio só de uma, só de outra, só daquilo, não. A classificação ali é só o intuito de tentar entender e estudar ela mais separado, né, as questões mediúnicas, como funciona. E tem algumas que para mim são incríveis. Eu começo com uma que é pouquíssimo conhecida, né, no presencial, na prática, mas que eu tenho, né, muito interesse em conhecer, mas acho que vai ser um pouquinho difícil, que é a mediunidade pneumatógrafa. Você já ouviu falar dessa? já, cara. Essa daí, nas aulas de evangelização, me dava uns nó, porque você vai pelo nome, né? Aí você tenta descobrir Isso o que mesmo. é, aí daqui a pouco a pessoa chegava e falava assim, não, você passou perto, mas não é bem isso, não. Mas vai lá, deu uma explicada pro pessoal entender que você xingou bem muito de gente aí. Esse é o tipo de mediunidade que acontece, claro, que necessita de um médium, né, de alguma pessoa que possa dispor da questão do ectoplasma para que isso venha acontecer. Mas essa é uma mediunidade que se dá simplesmente pelo fato de colocar-se papel e caneta e dali via surgir uma mensagem. Apenas, do nada. Essa Exatamente. é um tipo de mediunidade muito, mas muito raro, pouco visto, pouco E que assim, relatado na também. realidade, essa mediunidade foi muito comum na época de Kardec, né? Então, assim, Sim, porque sim. era necessário a demonstração do fenômeno físico. Hoje em dia a gente não precisa tanto do fenômeno físico, a gente precisa mais do conhecimento. Então, muitas Exatamente. dessas mediunidades que tem até no livro dos médiuns,
e começaram a ficar, sumir, vamos dizer assim, ficar mais inúteis, inutilizadas, para que se importasse mais com o conteúdo do que com o fenômeno em si. Muitas das vezes, inclusive, cobriam esse papel, né, com a caixa, com algum instrumento, para que ninguém exercesse influência sobre o papel e o lápis. Então, deixavam a caixa em cima, todo mundo mentalizava, e daqui a pouco, quando tirava a caixa, tinha lá um texto completo. Uma mensagem, exatamente. E muitas vezes com a caligrafia de pessoas conhecidas e testadas, digamos assim. Tem também a possibilidade da questão do som, né? De vir um som do ar, do nada, sem ter nenhum meio que possa ter vindo a criar esse som. É uma mediunidade muito curiosa e muito interessante e vale a pena o estudo. Você quer falar de algum específico, Netinho, não? não, cara, eu quero falar de uma coisa que falaram aqui, que às vezes você não pode deixar o comentário fugir, né? Então a gente dá um tempinho ali e volta pro comentário. Ele colocou aqui que é uma coisa que, tipo assim, acho que todo mundo sente. Foi Janas, ela, eu acho. Jana Silva, 98. Quando você está com alguém que sente que não faz bem e sente que suga energia, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com mediunidade e tem a ver com outros fatores, né? Porque, Exato. assim, essa comunicabilidade de energias, de sintonias, vai muito também com relação à pessoa que é mais sensitiva. Tem gente que não vai sentir nada e tem gente que vai sentir. Então, assim, é um assunto complexo que não vai ser abordado aqui hoje, mas fica, assim, uma dica de que faça uma prece para essa pessoa, tente manter seus pensamentos elevados, porque quanto mais distante, vamos dizer assim, energeticamente falando, você tiver da pessoa, mais difícil será essa influência. Exatamente. E só tentando a gente trazer esse foco aqui para de volta à questão da mediunidade, porque o Instagram vai nos cortar no tempo, né? Quando bater o É, tempo, ele vai dizer, ó, acabou, não tem mais conversa, game over. Vou passar por alto só alguns tipos de mediunidades que são mais conhecidas, né? Por exemplo, as audientes são aquele tipo, é o tipo de mediunidade que a pessoa escuta não dá os spoiler. espíritos. Vai ter mediunidades que a gente vai abordar aqui nos dois próximos encontros. A gente vai focar um pouquinho em algumas mediunidades. Então eu Então, vou jogar assim, só no ar para ficar curiosidade. dá um azinho assim de algumas, principalmente as audientes, que a gente vai falar bastante. Os médiuns intuitivos, a gente vai falar também. E vai falar também sobre os médiuns, esqueci o termo correto, mas seria aqueles que têm aquela influência para você escrever alguma coisa, Sensitivos? mas que não Ah, é a psicografia, entendeu? É tipo sim, assim, sim, sim. inspirados, lembrei o nome. Os médiuns inspirados. Que normalmente você tem aquela inspiração e tal, mas aí nas Exato. outras. Diretamente ligada a de audientes, tem as falantes, né? É, Que, as psicofônicas. que Tem se os videntes. comunicam, né? Exatamente. Então, não é aquela questão, não quer dizer que vai ser só uma ou só outra. Isso. Mas Estão que às diretamente vezes. ligadas. Exatamente. Tem as videntes, né? Tem uma. Que entra naquela questão da pergunta da questão da manifestação nos sonhos, que são as sonambúlicas, que o termo sugere muito diversos pensamentos, né? Questão de sonambulismo e tal, mas que vai muito Mas que não é dessa bem desse, isso, que vai do sonambulismo que se diz do espírito e não necessariamente do corpo. né? Tem a de psicografia e tem diversas outras. Uma que eu acho muito interessante são as curadoras, médios curadores, né? Que ainda hoje Que a gente existem, vai mas ter. Que a gente vai ter uma live, cara. Só sobre isso. Não então eu vou, percam. vou A gente deixar já no vai ar fazendo a aí. propaganda aqui. Você faz aquele merchan para deixar todo mundo com gostinho de quero mais. Exatamente. Então, fica aí no ar, quem tiver maior curiosidade, continue acompanhando as lives dos Novos Espíritas, nosso querido Sérgio, que né, vem muito conteúdo bom aí. Vem bastante E, conteúdo. e aí, uma das coisas, por exemplo, perguntas
como a mediunidade pode interferir em nosso estado, de como estamos. É aquela questão, né? É um campo aberto. Então, vem espíritos, digamos que bons, não vou usar o termo bons, mas já esclarecidos, que compreendem, né, a questão de desencarne, que buscam sua evolução, que vem a nos agregar, trazer mensagens maravilhosas, trazer boas energias, assim como também tem espíritos não tão esclarecidos assim, que são pessoas que muitas vezes não compreendem quem desencarnaram, que estão ali tentando usufruir das energias. Então isso vai muito daquilo que emanamos, muito daquilo Isso. que vibrando, na faixa que estamos vibrando, né? E isso daí vai ter a ver com nossas atitudes, vai ter a ver com os nossos pensamentos, com aquilo que buscamos. E aí que entra muito a questão do álcool, das drogas, né? Que acaba sendo Uhum. algo muito delicado, é delicado em qualquer momento, mas quando se trata de mediunidade é mais delicado ainda. Orar e Sim. vigiar sempre, com certeza, Érica. Ou E vigiar então, e orar. Eu ainda vou bem mais. Você vigia bastante e pede menos, exato, porque a galera lá de cima tá trabalhando bastante. Todo mundo pedindo, 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 né? E se a gente com vigiar certeza. mais, a gente tem mais segurança para se proteger. Exatamente, sempre, sempre. Reforma íntima, com certeza. Então é isso, né? Então, como a gente está sempre aberto, essa questão do orar e vigiar, do vigiar e orar, é sempre importante a todo momento. Que possamos. Claro que não vamos nos tornar santos, nem santas, não é isso. Isso. Mas que possamos tender a escolher coisas melhores para nós. Que muitas vezes não percebemos, mas que uma simples atitude de. Pode. Entre uma escolha entre duas coisas que para você tanto faz, pode ser completamente diferente em questões como energeticamente, né? Tem lugares que a gente chega, assim como pessoas, que foi antes relatado em perguntas, né? Que a gente chega e a gente já sente um baque, diz, nossa, que lugar tenso esse, viu? Por exemplo, aqui em Salvador, tem dois lugares que, assim, quem tem sensibilidade mais forte vai sentir logo de cara essas energias. Um é o Rio Vermelho, por ser um bairro boêmio, cheio de bares e locais assim que tendem a exatamente acontecer essas situações. É um lugar que a energia é um pouco mais densa. E também o Pelourinho, porque o Pelourinho foi um local onde aconteceram muitas mazelas, muitos desastres com Sofrimento. relação às Sim, sim. pessoas, né? Então, muito sofrimento está preso ali ainda naquela matéria que envolve aquele local. Então, assim, Sim, é com um certeza. lugar extremamente bonito, eu recomendo que vão, assim, que conheçam, mas que é um local onde teve muito sofrimento e a gente não pode negar, né? Então, Exatamente. sempre vai haver um pouquinho daquela energia ainda ali presa e arregada. Esse é um Eu bom achei exemplo, ótimo interessante, exemplo. Vai eu achei lá. interessante aqui uma questão que foi colocada, parte de pesos espirituais, ou até mesmo nosso karma, podem passar para o plano físico em forma de doenças, tipo crônicas. E aí que a gente vê, né, que na realidade é aquela nossa velha máxima de que tudo que você faz, tu tem um pagamento. A, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, Com se a gente certeza. usa mal algum órgão do nosso corpo, se a gente faz alguma coisa errada com o nosso corpo, as doenças vão vir em outras encarnações para que a gente aprenda a cuidar melhor do nosso corpo. E claro, vale ressaltar, não é uma lei. Não é uma obrigatoriedade, né, de que vai Não, acontecer como doença, mas é uma das N formas que se existem de fazer jus ao aqui se faz, aqui se paga, né? Isso né? é importante salientar. E outra coisa, só para Na, quebrar um mito, da palavra, do termo karma. Não uhum, necessariamente karma que esteja a ver diretamente com algo ruim que nos aconteceu. Karma também, isso. o termo karma é a ideia de transição de algo entre uma vida e outra. Então, pode ser algo bom ou ruim. Então, karma você tem a todo momento, como as pessoas que te circundam, queridas pessoas que estão ao seu redor são karmas, assim como pessoas que talvez a gente tenha uma aversão também são karmas. Então, Ah, cara, você é meu karma. Você é meu somos karma. dois karmas. A gente se conheceu no congresso aí 3 anos atrás e a gente nunca mais parou de se falar. São coisas que acontecem Exatamente. nas nossas vidas que vêm para mudar, para fazer um rebuliço. E aqui Um estamos amigo nós meu falando também, dessa doutrina, né? pois é, um amigo meu mesmo, Paulo Vitor, que também é seu amigo, que daqui a pouco está fazendo uma live, por isso que ele não está presente Sim, aí sim, sim. nos comentários, mas ele está sempre apoiando também. E
Ele é um exemplo vivo disso. Eu conheci ele quando eu tinha 3 anos de idade. E o Espiritismo nos uniu 4 anos, 3 anos atrás, mais ou menos. A gente voltou a se encontrar. Então, assim, passaram-se mais de 15 anos. E para a gente se reencontrar, e quando se reencontrou também, foi emendando uma coisa na outra, foi trabalhando junto na seara do Espiritismo. O Espiritismo tem esse brilhantismo para Com nos ajudar certeza. sempre. E uma E, pergunta que foi feita aqui só pois sobre os não, médiuns inspirados, porque a gente comentou para não deixar de responder, que daqui a pouco está acabando também. Os médiuns inspirados funcionam em forma apenas de escritas ou também falam? Foi o que ela falou. Então, a Naviana perguntou, no caso. Então, assim, existe as duas formas, existem várias formas, porque a inspiração é meio que um sopro, um auxílio, uma forma de que vai, tipo assim, conduzir a gente, né? Então pode ser em qualquer coisa do nosso dia a dia, não precisa vir necessariamente para a escrita ou para a fala. contudo, que também para escrito para fala, mas N fatores, né? Isso. E Não vale precisa lembrar, necessariamente vir dessa forma. e vale lembrar sempre que mais influente que tudo isso é o nosso livre-arbítrio. Então, Sim, a mediunidade vai estar aí, vai auxiliar bastante, vai, mas tudo depende de nós. Então, basicamente, não culpemos a mediunidade por nada, são nossas escolhas, tá? é isso Sejam aí. dessa vida ou de outras, mas são nossas escolhas. E só para aproveitar, né, que eu acho que o tempo já está ficando mais curto, eu queria Tem comentar 9 minutos ainda, mais ou menos. né, só para comentar essa questão do momento que passamos, né? É diretamente Pois é. ligada a essa questão de mediunidade. É, falando direto aos médiums, tenho muitos amigos e amigas que têm relatado bastante nesse momento, né, pandêmico, tem sentido questões relacionadas à mediunidade que não tem feito muito bem. E aí, por experiência própria, os momentos dos altos e baixos da vida, né? Os meus momentos mais baixos possível em relação a pensamentos, vibrações, atitudes, enfim, são os momentos que eu estou completamente distante do centro, desligado. E aí surge esse momento agora, né, a pandemia, que nos impede de estar no centro, que é algo que nos auxilia ali a manter, né, esse padrão vibracional elevado, pá. Mas o que é que podemos fazer em um momento como esse? Mais do que nunca orar. Busquemos músicas que nos fazem bem, trazem boas mensagens. A questão do vigiar, né? Analisemos quais séries estamos assistindo, quais filmes são os que nós mais gostamos. Se isso não pode ter diretamente influência em nosso padrão vibracional, a que nível chegamos de vibração para alcançar determinados espíritos e eles se aproximarem de nós a ponto de ter essa influência, né? A Você ainda questão fala de, se pode? Se? com Isso é certo, né, certeza, cara? realmente, E quando você fala aí, me vem à mente exatamente isso, me lembra sempre isso. Porque, assim, a gente não pode estar no centro espírita de forma física. Porque assim, nosso com pensamento sempre vai certeza. estar onde a gente precisa, né? Então, assim, vamos focar, vamos mentalizar nossos centros espíritas, os centros que cada um frequenta, mentalizar energias positivas para esse centro, porque o trabalho da espiritualidade não para. O trabalho continua a todo momento. E assim, É, principalmente agora que está tendo desencarnes coletivos, desencarnes em massa. Então, assim, a espiritualidade está trabalhando a todo vapor e a gente precisa ajudar principalmente os médiuns, que têm essa comunicação entre um plano e outro. Ele é necessário nesse momento. A gente sabe que a exatamente. gente sempre falou de que não é para exercer a mediunidade dentro de casa, mas nesse momento é necessário que se faça o uso dessa energia mediúnica, o uso dessa energia para que a gente focalize no nosso centro espírita, trabalhe e pense para melhor ajudar toda a espiritualidade nesse trabalho que está acontecendo. Com certeza. É aquela questão, né? A espiritualidade não precisa de nós, mas podemos sim estar ajudando, lembrando sempre do poder da oração, do poder que essas energias têm, né, no auxílio, nesse trabalho, nesse momento tão delicado, na questão desses desencarnes. Que estejamos, e aí eu não digo somente médios, mas que estejamos nós todos sempre em oração,
rogando ao querido Mestre Criador, né, Divino Criador, que estejamos nesse momento amparados, tanto a nós que continuamos aqui nessa missão para a evolução no mundo corporal, né, encarnado, quanto aqueles que hoje, que nesse período têm se despedido da família, dado um até logo, né, que logo se reencontrarão, mas que estão desencarnando por questões dessa doença que vem a nos assolar. Mas é isso aí. Então, como está encerrando e para a gente não ser cortado, eu vou pedir para que você dê o seu grande beijo, o seu grande abraço aí, encerre da melhor forma, para que também eu possa falar aqui com o pessoal para encerrar. Antes que o Instagram seja inconveniente, né? Né? A gente é inconveniente por ele. Eu queria agradecer ao convite, velho. É maravilhoso. A doutrina é aquilo que eu acredito, então é aquilo que eu vou dedicar minha vida. Então estar aqui conversando com você, alcançando várias pessoas, para mim é maravilhoso. E me reforça, né, que é isso que eu quero para mim. E agradecer a galera que vem apoiar, né? Muitos amigos, minha namorada, cunhada. Até minha irmã entrou aí, não falou nada, mas está todo mundo aí. Eu acho que agradecer imensamente pelo apoio. É isso, irmão. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes, que falaram, que comentaram, que participaram ativamente dessa live. Porque vocês é que trabalham para nós. É o que faz o nosso trabalho ser tão necessário, vamos dizer assim, tão propagado, né? Então a gente agradece muito a vocês. Espero ter Neto aqui novamente em outra live, em outro momento, assim que a gente terminar essa série de lives sobre mediunidade. E aí a gente vai trabalhando outros temas para que sempre a gente possa trazer essa mensagem do Espiritismo para cada vez mais pessoas. Então, divulguem para o pessoal. Eu vou salvar a live no IGTV, então vocês podem divulgar para poder chegar a mais pessoas. E também gostaria de falar, também fazer um merchandising aqui, que eu vou estar junto com os jovens protagonizando. Então, quem não segue ainda, siga, @jovens protagonizando. No domingo, eu vou fazer uma live musical junto com eles. Então, deixa eu contar um segredo. Você vai estar no domingo, na terça sou eu. Então vamos lá, vamos bombar os jovens protagonizando para que divulguemos cada vez mais a juventude trabalhando em prol do espiritismo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Só um comentáriozinho. Fiquem atentos que vem muita coisa boa por aí nos Novos Espíritas, tá? Fiquem de olho também na Juventude Espírita Serriense, né? Que é Juventude Espírita Serrinha, o nome do Instagram, que a gente está postando conteúdo lá direto sobre isso e estamos abertos a perguntas. Quem quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade, tanto aqui quanto lá, que vamos ter o maior prazer de responder. No mais, eu vou marcar a Juventude Espírita Serriense isso. Ou Juventude Espírita Serrinha no IGTV também para vocês poderem divulgar. Muito obrigado. No mais, bebam água, amamos vocês e fiquem com Deus. Água fluidificada sempre, é sempre um bom remédio. Beijão, obrigado a todos, que fiquem com Deus. Assim seja. Que assim seja.